Deus quer falar contigo. Escute Ele e mude sua vida. A vida moderna se tornou um emaranhado de sons, exigências e pensamentos que nunca cessam. O coração humano vive sob constante pressão, como se estivesse sempre atrasado, sempre em dívida com o tempo, sempre tentando corresponder às expectativas de todos. No meio desse cenário, uma pergunta silenciosa ecoa. Por que tantas pessoas, mesmo cercadas de estímulos e informações, continuam se sentindo vazias e sem direção? A resposta pode estar naquilo que quase ninguém cultiva mais: a escuta da voz de Deus. Ele não fala por meio da correria ou da confusão, mas se revela em momentos de calma, em sinais que muitas vezes passam despercebidos. Essa voz é real, é acessível e está disponível para qualquer pessoa que decida parar e ouvir. O grande desafio é que muitos buscam respostas em lugares errados, procurando soluções imediatas em distrações passageiras, quando o que realmente necessitam é de um encontro profundo com a fonte da paz verdadeira. Essa voz divina não se impõe, não grita, não compete com os ruídos do mundo. Ela espera pacientemente que alguém abra espaço para recebê-la. E quando isso acontece, tudo muda. A mente encontra clareza, as emoções se estabilizam, a ansiedade perde força e até os maiores medos começam a perder o poder de paralisar. A vida ganha um novo sentido porque passa a ser guiada não mais pelas pressões externas, mas pelo propósito eterno. Essa introdução é mais do que uma abertura de tema. É um convite a olhar para dentro, a perceber que talvez o vazio que você sente seja justamente a ausência dessa escuta. Muitos tentam preencher essa lacuna com relacionamentos, conquistas materiais ou status, mas logo descobrem que nada disso satisfaz por completo. É nesse ponto que Deus se revela como a única voz capaz de dar sentido à existência. Ele chama você pelo nome, não como uma multidão sem identidade, mas como alguém único, especial, digno de atenção. A cada palavra dele, o coração reencontra esperança. Talvez você já tenha vivido situações em que uma palavra inesperada trouxe alívio, ou um acontecimento simples abriu seus olhos para algo maior. Esses são reflexos da voz de Deus, que se manifesta de forma sutil, mas com impacto profundo. O silêncio que você teme pode ser, na verdade, a porta para ouvir essa voz. O desconforto que sente pode ser um chamado para mudar de direção. A angústia pode ser a forma de Deus atrair sua atenção para um caminho novo. Nada é por acaso quando se está disposto a perceber que há um Criador cuidando de cada detalhe. Este vídeo não é apenas uma exposição de ideias, mas um caminho para que você experimente essa realidade de maneira prática. A cada minuto, você será conduzido a abrir espaço para sinais, a compreender mensagens ocultas no cotidiano e a dar passos concretos em direção a uma vida transformada. Não se trata de teoria religiosa, mas de uma experiência viva, de um relacionamento real que pode reorganizar completamente sua visão de mundo. Se você já sentiu que algo maior tentava chamar sua atenção, este é o momento de se permitir ouvir. Não se trata de magia, mas de disposição. Não se trata de esforço humano, mas de abertura. Deus não está distante, Ele já fala. A questão é, você tem se permitido escutar? Este é o ponto de partida, a semente que, se cultivada, germinará em transformação. A voz que hoje parece distante pode se tornar a bússola da sua vida, trazendo não apenas respostas, mas um propósito renovado. Este é o chamado. Esta é a introdução ao caminho que pode mudar sua história para sempre. Imagine que o silêncio não seja ausência, mas presença. Muitas vezes acreditamos que estar em silêncio é simplesmente não falar, não ouvir nada ou se afastar do barulho externo. Mas o silêncio verdadeiro é muito mais profundo. É um lugar onde a mente se aquieta e o coração finalmente consegue perceber aquilo que estava escondido pelo excesso de estímulos.
É nesse espaço que a voz de Deus encontra passagem. Essa voz não chega como um grito, nem como um som que invade, mas como uma certeza suave, como uma brisa que toca a alma sem pedir permissão. O chamado invisível de Deus não se manifesta em espetáculos, não depende de sinais grandiosos para ser real. Ele se revela no íntimo, nas entrelinhas, na calma que surge quando você para por um instante e decide prestar atenção. Esse chamado é invisível porque não se vê com os olhos, mas se sente no fundo do ser. Ele se apresenta como uma inquietação suave, uma sensação de que existe mais para viver do que simplesmente repetir rotinas. É como se uma voz silenciosa insistisse em lembrar que há um caminho maior, mais alinhado ao verdadeiro propósito da vida. Muitos ignoram essa sensação porque estão acostumados a esperar que Deus fale de maneira extraordinária, como se fosse preciso ouvir trovões ou presenciar milagres imediatos. Mas a realidade é outra. A maioria das vezes, Deus fala na simplicidade, no detalhe que passa despercebido, no momento comum que de repente se torna especial. Quando você percebe essa inquietação, precisa escolher como responder. Pode ignorá-la e seguir no ritmo acelerado do mundo, ou pode dar atenção e descobrir que ali existe um convite. O convite não é para uma vida de perfeição instantânea, mas para uma caminhada de transformação. Esse chamado invisível funciona como uma semente lançada no coração. Ele pede espaço, pede cuidado, pede tempo para crescer. Cada vez que você decide parar e refletir, cada vez que dá atenção a esse sopro, está regando a semente que pode se transformar em uma árvore frutífera. O vazio que tantas pessoas sentem no peito é, em muitos casos, o reflexo de não atender a esse chamado. Corremos atrás de distrações, buscamos conquistas, mas o espaço reservado para a voz de Deus continua em silêncio, esperando ser preenchido. Esse silêncio não é a ausência dele, mas a espera paciente até que você se disponha a ouvir. E quando a decisão é tomada, quando você finalmente para e dá lugar a essa voz, algo dentro de você começa a mudar. Não é uma mudança forçada, mas natural, como a aurora que surge sem pressa, transformando a escuridão em luz. Escutar esse chamado exige coragem, porque o mundo insiste em ocupar cada minuto com informações, compromissos e preocupações. O coração precisa se desapegar dessa correria e aceitar que existe algo mais importante do que estar sempre ocupado. O verdadeiro valor da vida não está em acumular tarefas, mas em caminhar em direção ao que realmente importa. Esse chamado invisível é a bússola que aponta para essa direção. Quando se escolhe dar ouvidos a ele, o vazio se transforma em plenitude e a confusão se transforma em clareza. Deus não força ninguém a ouvir, porque o amor dele é livre, ele apenas convida. É por isso que esse chamado nunca soa como imposição, mas como oportunidade. O momento em que você decide abrir os ouvidos do coração é o momento em que a vida começa a se alinhar com o propósito para o qual foi criada. A paz que parecia inalcançável começa a brotar. O medo que parecia maior do que você começa a perder força. A dúvida que aprisionava sua mente dá lugar a uma convicção serena de que existe um caminho preparado para você. Esse é o chamado invisível de Deus, silencioso, mas transformador. Ele não precisa se anunciar com barulhos ou manifestações espetaculares, porque sua força está na profundidade com que toca o íntimo de quem decide escutar. Talvez você já tenha sentido essa presença em momentos inesperados. Talvez tenha ignorado por acreditar que era apenas imaginação. Mas agora é tempo de reconhecer que não era acaso. Era Ele chamando você para uma vida diferente, mais plena, mais consciente, mais verdadeira. Tudo começa quando você aceita ouvir o que parecia invisível. Esse é o primeiro passo para que a transformação se torne realidade.
O mundo aprendeu a viver em constante aceleração, e essa pressa se tornou um hábito tão enraizado que muitos já não conseguem imaginar outra forma de existir. Notícias chegam a cada segundo, notificações disputam a atenção, compromissos se multiplicam e o coração humano passa a viver em estado de alerta permanente. Essa avalanche de estímulos cria uma sensação de urgência que nunca se resolve, como se sempre houvesse algo inacabado, uma tarefa pendente, um problema à espreita. Dentro desse ambiente sufocante, a mente permanece saturada e o coração vai se distanciando do essencial, a conexão com Deus. O barulho não é apenas externo, ele invade os pensamentos, distorce emoções e sufoca a alma. A voz de Deus não compete com esse ruído. Ela não se impõe em meio à pressa, não se mistura com a confusão. Ela é clara, mas exige silêncio para ser percebida. É justamente aí que mora o dilema. Enquanto a vida é guiada pela correria, a percepção espiritual se torna embotada. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma multidão que grita. Não é que Deus não esteja falando, é que o coração não tem espaço para captar. Essa desconexão gera sintomas claros: ansiedade crescente, sensação de vazio, decisões impulsivas que levam ao arrependimento e uma insatisfação constante, mesmo diante de conquistas externas. Reconhecer esse estado é o primeiro passo para retomar a escuta. Muitos acreditam que o distanciamento de Deus acontece porque ele se afasta, quando na verdade são os ruídos do mundo que criam barreiras invisíveis. É como se houvesse uma frequência espiritual que está sempre ativa, mas a sintonia estivesse perdida. Para se reconectar, não é necessário gritar nem buscar sinais extraordinários, mas aprender a reduzir o volume do mundo para que a frequência divina seja novamente captada. Isso exige escolha, exige consciência de que a pressa não pode ser o guia da vida. O ritmo acelerado rouba a capacidade de reflexão. Quando tudo parece urgente, o ser humano se torna escravo do imediatismo e deixa de perceber o que realmente importa. Decisões importantes passam a ser tomadas sem clareza. Relacionamentos se tornam superficiais. E a vida, mesmo cheia de movimento, começa a carecer de sentido. Nesse cenário, muitos se perguntam por que não conseguem ouvir a voz de Deus. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. A pressa é inimiga da escuta. A voz divina traz paz, mas quem vive imerso em ruídos raramente a reconhece. Ao refletir sobre isso, surge uma pergunta inevitável: quanto do seu tempo é realmente dedicado a ouvir e quanto é consumido por distrações? A verdade é que o mundo moderno se organiza para manter as pessoas ocupadas, mas Deus chama para algo diferente. Viver com propósito, não apenas com pressa. Quando se decide interromper o fluxo de ruído e abrir espaço para ele, a transformação acontece. O coração, antes dominado pela ansiedade, passa a experimentar serenidade. A mente, antes confusa, começa a organizar pensamentos. A vida, antes movida por correria sem direção, encontra um ritmo novo, sustentado pela paz. Essa mudança não acontece de maneira automática, mas progressiva. Antes de seguirmos, curta, comente e compartilhe. Escreva nos comentários: eu posso, eu mereço, eu consigo. Exige disciplina espiritual, exige coragem de nadar contra a corrente de um mundo que valoriza o excesso e despreza a pausa. Mas cada esforço nesse sentido é recompensado, porque quanto mais espaço se cria para ouvir, mais clara a voz de Deus se torna. Não é ele quem muda o tom, é o coração que aprende a se afinar novamente. A pressa, aos poucos, deixa de ser o Senhor que governa decisões. E a presença divina passa a conduzir os passos. No fundo, a questão não é se Deus fala, mas se você tem permitido que a correria da vida cale a voz que pode guiar seus caminhos. Enquanto o mundo grita urgência, Deus sussurra propósito.
Enquanto o mundo gera ansiedade, ele oferece paz. Enquanto o mundo insiste em distrações, ele mostra direção. O desafio é escolher qual voz terá autoridade sobre a sua vida. E essa escolha é feita todos os dias, em cada decisão, em cada momento de silêncio que você decide ou não cultivar. O silêncio verdadeiro não é apenas ausência de palavras ou de sons, mas um espaço sagrado onde a mente desacelera e o coração encontra a abertura para perceber o que antes estava encoberto pelo excesso de estímulos. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque acreditam que ele é vazio, que nele habita a solidão e a sensação de estar sozinho. Mas o silêncio que nasce da busca espiritual não é vazio, é presença. É nesse espaço que a voz de Deus se manifesta com clareza, não como um som audível, mas como uma convicção interior que organiza, consola e direciona. Quando alguém decide cultivar momentos de silêncio, não está perdendo tempo, mas investindo em algo que o mundo moderno quase não sabe mais valorizar: a capacidade de escutar o essencial. Esse silêncio tem o poder de transformar a forma como vemos a vida. Ele não elimina os problemas, mas nos dá uma nova perspectiva para enfrentá-los. Ele não apaga as memórias dolorosas, mas cria uma distância que nos permite observá-las sem sermos dominados por elas. Nesse estado, a mente começa a liberar o peso de pensamentos repetitivos e ansiosos, abrindo espaço para a serenidade. É como se um rio turbulento se acalmasse e finalmente fosse possível enxergar o fundo com clareza. Esse fundo é a alma, e é nela que Deus fala. É nesse lugar de quietude que a sua voz se torna perceptível, trazendo direção e propósito. O silêncio é também um ato de coragem. Vivemos em uma era em que cada instante é preenchido com algum tipo de estímulo: telas, notificações, ruídos, compromissos. A ideia de parar e ficar em quietude assusta, porque nos obriga a olhar para dentro. No entanto, é justamente nesse olhar interior que encontramos respostas que não estão disponíveis no barulho externo. Quando a alma aprende a valorizar o silêncio, ela descobre que não precisa ter medo do que vai encontrar, porque Deus habita esse espaço. Ele não se esconde no excesso, mas se revela no simples. Criar momentos de silêncio transformador é como preparar um terreno para receber sementes. Se o solo está duro e cheio de pedras, nenhuma raiz se fixa. Mas quando o solo é cuidado, arado e irrigado, as sementes encontram lugar para germinar. Da mesma forma, o coração precisa desse preparo para acolher a voz de Deus. O silêncio é o arado que remove as distrações. É a irrigação que nutre a alma e a torna fértil para receber direção. Cada instante dedicado a essa prática é um investimento que traz frutos de clareza, sabedoria e paz. Muitos acreditam que só terão contato com Deus em grandes eventos, em revelações espetaculares ou em situações extraordinárias. No entanto, a experiência mostra que Ele se revela muito mais frequentemente no ordinário, no cotidiano, no simples gesto de parar para ouvir. A oração silenciosa, um momento de reflexão profunda, até mesmo o ato de respirar conscientemente, podem se tornar portas de entrada para essa presença. Não se trata de algo complexo, mas de algo intencional. O segredo não está na quantidade de tempo, mas na qualidade da entrega. O silêncio também revela o quanto o mundo interno influencia o externo. Uma mente barulhenta gera atitudes precipitadas, cria conflitos e alimenta inseguranças. Já uma mente aquietada pelo silêncio e pela presença de Deus passa a agir de forma mais equilibrada, toma decisões com mais clareza e transmite paz ao redor. Essa mudança não é apenas pessoal, mas também relacional. Quem aprende a viver no silêncio com Deus se torna capaz de levar essa paz para os ambientes em que circula, impactando vidas sem precisar de muitas palavras. Esse silêncio não deve ser confundido com passividade ou omissão.
Pelo contrário, é um silêncio ativo, cheio de propósito. É a pausa que prepara para a ação correta. É o descanso que fortalece para as batalhas. É a quietude que dá sabedoria para agir no momento certo. Quem aprende a cultivar essa prática descobre que não há perda em parar, mas ganho em se alinhar à fonte da verdadeira força. O mundo pode até valorizar a correria, mas o coração que conhece o poder do silêncio sabe que é ali que está o segredo para uma vida guiada por Deus. Por isso, cada vez que você se permitir parar, desligar os ruídos e se aquietar, lembre-se de que não está entrando em um vazio. Está entrando em um espaço sagrado, onde a presença de Deus se manifesta de forma única. É nesse espaço que respostas surgem, que fardos se tornam mais leves e que o sentido da vida se torna mais claro. O silêncio, longe de ser uma ameaça, é o ambiente onde a voz de Deus pode finalmente ser ouvida com clareza. Quem aceita essa experiência nunca mais enxerga o silêncio como ausência, mas como plenitude. Deus não se limita a falar apenas em ocasiões grandiosas, nem precisa de manifestações espetaculares para se fazer presente. A maioria das vezes, ele se revela em detalhes tão simples que muitos passam despercebidos. Uma palavra dita por alguém em um momento inesperado. Uma música que toca justamente quando você precisava daquela mensagem. Uma passagem bíblica que surge diante dos olhos como se fosse escrita exclusivamente para a sua situação. Ou até mesmo um acontecimento aparentemente comum que se encaixa de maneira perfeita no seu contexto. Esses são os pequenos sinais do cotidiano, discretos, mas carregados de significado. O problema é que, ocupados demais com a pressa e distraídos com o barulho da vida, raramente nos damos conta de que esses detalhes são respostas divinas. É preciso aprender a enxergar além da superfície. Um encontro que parece casual pode, na verdade, ser um instrumento de Deus para trazer direção. Uma dificuldade que surge no caminho pode não ser apenas um obstáculo, mas um alerta para repensar escolhas. Até mesmo os momentos de espera, que costumam ser interpretados como atrasos, podem ser oportunidades para amadurecer a fé e fortalecer a confiança. Deus fala de maneira pessoal e por isso os sinais nunca são iguais para todos. Ele conhece as particularidades de cada coração e usa a linguagem que cada um pode entender. O segredo é treinar a percepção espiritual para identificar essas manifestações sutis. Quando começamos a perceber esses pequenos sinais, a vida deixa de ser encarada como uma sequência de coincidências e passa a ser vista como um cenário onde tudo tem propósito. Cada detalhe pode carregar uma mensagem. Cada circunstância pode ser uma resposta. Cada gesto pode ser um lembrete de que não estamos sozinhos. Isso muda completamente a forma de viver, porque o cotidiano, antes banal, passa a ser repleto de significado. O extraordinário deixa de ser algo distante e raro para se tornar parte do dia a dia. Essa sensibilidade espiritual não surge de repente, mas é desenvolvida por meio da prática da atenção. Quando se decide viver de forma consciente, abrindo espaço para observar o que acontece ao redor, o coração se torna mais sensível à voz de Deus. É como ajustar uma lente desfocada. De repente, aquilo que parecia confuso se torna nítido. Muitos que antes acreditavam que Deus estava em silêncio, descobrem que Ele sempre esteve falando, apenas não estavam atentos. A percepção é como uma chave que abre os olhos para enxergar o divino, atuando em meio ao comum. Esses sinais simples também têm o poder de gerar transformação profunda. Um gesto de bondade recebido em um dia difícil pode reacender a esperança. Uma palavra de incentivo pode ser a resposta para uma oração silenciosa. Um obstáculo inesperado pode salvar de um caminho destrutivo. Deus não se limita a falar por meios sobrenaturais. Ele se comunica através de pessoas, situações e até do silêncio.
O importante é estar disponível para perceber e interpretar o que acontece não apenas como acaso, mas como oportunidade. Ao reconhecer esses pequenos sinais, surge também uma nova postura diante da vida: gratidão. Quando se percebe que nada é apenas rotina, mas que até os detalhes podem carregar mensagens divinas, o coração aprende a agradecer por tudo. Essa gratidão abre ainda mais espaço para novas percepções, porque quem é grato está sempre atento. A vida deixa de ser vista como um conjunto de acasos e passa a ser compreendida como uma história cuidadosamente escrita pelo Criador. O convite de Deus é simples: prestar atenção. Ele fala em gestos pequenos, em situações comuns, em detalhes que poderiam passar despercebidos. Não é necessário esperar que céus se abram ou que milagres espetaculares aconteçam todos os dias. O maior milagre pode estar no simples fato de perceber que o Criador está presente, atento, ativo e disposto a guiar cada passo. Quando essa consciência desperta, o mundo se transforma. O que antes era banal se torna revelação. O que antes parecia coincidência se torna providência. O que antes era invisível se torna prova de que Deus nunca deixou de falar. Uma das maiores dificuldades da vida espiritual é discernir entre a voz de Deus e as muitas vozes internas que competem dentro da mente. O ser humano convive diariamente com pensamentos de medo, dúvidas insistentes, inseguranças profundas e ansiedades que parecem não dar trégua. Essas vozes falam alto porque são alimentadas pelo mundo, pelas experiências negativas e pelos traumas que cada pessoa carrega. Elas dizem que nada vai dar certo, que não há saída, que o fracasso é inevitável. Sussurram mentiras que se repetem até parecerem verdades. No entanto, no meio desse turbilhão, existe uma voz diferente, firme e suave ao mesmo tempo, que não confunde nem desespera, mas organiza e fortalece. Essa é a voz de Deus. O medo sempre traz consigo a urgência de uma ameaça, faz o coração bater acelerado e rouba a paz. Já a voz de Deus pode até confrontar, pode até chamar para mudanças difíceis, mas sempre acompanha esse chamado com uma paz que não se explica pela lógica. O medo paralisa, a voz de Deus impulsiona. A dúvida gera confusão, a voz de Deus traz clareza. A ansiedade fragmenta pensamentos e cria cenários catastróficos, enquanto a voz de Deus centraliza o foco e devolve equilíbrio. O discernimento nasce da capacidade de identificar o fruto que cada voz produz. O que vem de Deus nunca traz confusão, desespero ou desordem. Ao contrário, mesmo em meio às lutas, traz serenidade e convicção de que existe direção. Esse discernimento, no entanto, não surge automaticamente. Ele precisa ser cultivado como um hábito. A mente precisa ser treinada a questionar: o que essa voz dentro de mim está produzindo? Se o resultado é medo, desespero e acusação, não é a voz divina. Se o resultado é encorajamento, confiança e paz, é sinal de que Deus está conduzindo. Esse exercício de observação é um processo diário, porque cada pensamento que surge pode influenciar a forma como a vida é conduzida. Ignorar essa responsabilidade é se colocar à mercê de vozes que não conduzem ao bem. O mundo está cheio de vozes que tentam se passar pela verdade. A mídia, a opinião alheia, os padrões de sucesso, as lembranças dolorosas e até as próprias inseguranças formam um coral barulhento que confunde. É por isso que se faz necessário aprender a reconhecer o timbre da voz de Deus. Ele fala de forma pessoal, íntima, e a confirmação está sempre no efeito que sua voz causa. Paz no meio do caos, coragem diante da incerteza, confiança em tempos de crise. Quem se acostuma a experimentar essa paz aprende a reconhecer rapidamente quando algo não vem dele. O silêncio interior é fundamental nesse processo. Sem aquietar a mente,
torna-se impossível distinguir entre as muitas vozes. O coração precisa de espaço para perceber o que é genuíno. Quando se cria esse espaço, percebe-se que a voz de Deus não compete, não pressiona e não ameaça. Ela orienta com firmeza, mas sempre transmite segurança. Mesmo quando traz correção, o faz com amor e propósito. Essa diferença é clara para quem decide observar os frutos. Enquanto as outras vozes geram inquietação, a voz divina gera esperança. É importante compreender também que a voz de Deus não é apenas uma sensação subjetiva, mas se alinha com princípios eternos. Ela nunca incentiva o mal, nunca contradiz valores que promovem vida, nunca se opõe ao amor. Essa coerência é uma marca inconfundível. Muitos se confundem porque seguem apenas emoções momentâneas, mas quando se conhece a essência da voz divina, fica mais fácil identificar o que é real. A voz de Deus é consistente, nunca muda conforme o humor ou as circunstâncias. Ao longo da vida, todos passam por situações em que precisam tomar decisões importantes. Nessas horas, a diferença entre ouvir a voz certa ou a errada pode determinar todo o rumo da história. Aquele que aprende a discernir, reconhece que não precisa se precipitar. Pode esperar, pode analisar os frutos, pode buscar no silêncio a confirmação. Essa prática não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quem se precipita é conduzido pelo medo. Quem espera é guiado pela confiança. Por isso, aprender a distinguir a voz de Deus das demais vozes não é apenas uma questão de fé, mas de sobrevivência emocional e espiritual. É a chave que separa uma vida vivida em constante estado de confusão de uma vida guiada pela serenidade. É a diferença entre caminhar perdido em labirintos de ansiedade e seguir por uma estrada iluminada pela paz. O discernimento é a habilidade que permite viver não ao sabor de pensamentos aleatórios, mas ancorado em uma direção firme. E essa habilidade está disponível a todo aquele que decide parar, ouvir e avaliar. Quando a voz de Deus se faz presente, ela não chega como um ruído que causa desconforto ou como uma pressão que oprime. Ela sopra como uma brisa suave, discreta, mas capaz de transformar completamente o ambiente interior. Esse sopro de paz não significa a ausência de problemas, mas a presença de uma força maior que sustenta mesmo em meio à tempestade. É como estar cercado de ventos fortes e, ainda assim, sentir dentro de si um ponto de calma que não pode ser abalado. Esse é o efeito da presença divina. Reorganizar pensamentos, aliviar tensões e renovar a confiança de que existe um propósito maior em andamento. Muitos acreditam que paz só pode existir quando todas as circunstâncias estão favoráveis, quando não há dívidas, doenças ou conflitos. Mas a paz de Deus não depende de condições externas. Ela nasce de uma fonte eterna. É uma paz que resiste às más notícias, que permanece firme mesmo quando os planos desmoronam, que se mantém viva em meio a perdas e decepções. Essa paz não é fruto de esforço humano, não é algo que se conquista com técnicas de controle emocional. Ela é resultado de uma conexão espiritual. É dom que desce sobre o coração que se dispõe a ouvir a voz divina. Esse sopro de paz também tem a capacidade de substituir emoções negativas que parecem incontroláveis. Onde antes havia medo, começa a surgir coragem. Onde a ansiedade dominava, brota confiança. Onde a raiva queimava, floresce serenidade. É uma troca silenciosa, mas real. A presença de Deus não precisa de discursos longos, porque o simples contato com sua voz já opera transformação. É como um bálsamo aplicado sobre feridas. Não remove instantaneamente todas as marcas, mas inicia um processo de cura que se aprofunda a cada dia. Essa paz é tão singular que não pode ser explicada plenamente pela lógica. A mente humana tenta entender como alguém pode permanecer confiante em meio a cenários de caos. Mas a explicação não está em fórmulas racionais.
está em uma presença que ultrapassa o entendimento e que só pode ser experimentada. Quem já provou dessa paz sabe que ela não pode ser confundida com tranquilidade passageira. É algo que permanece, que sustenta, que dá firmeza mesmo quando tudo mais parece desabar. O sopro de paz também funciona como um sinal de confirmação. Muitas vezes, ao tomar decisões, a dúvida surge com força e os caminhos parecem incertos. A voz de Deus, quando ouvida, traz consigo esse sopro que confirma a direção correta. Mesmo que a escolha seja desafiadora, o coração se sente seguro, porque reconhece a paz que acompanha a decisão. Essa é uma das maiores formas de discernir. Quando algo vem de Deus, ainda que exija esforço e sacrifício, traz serenidade ao espírito. Quando não vem dele, por mais atraente que pareça, deixa uma sensação de peso e confusão. É importante destacar que essa paz não elimina a necessidade de enfrentar lutas, mas muda completamente a forma de encará-las. Um coração cheio da presença divina enfrenta os mesmos desafios que qualquer outro, mas sua postura é diferente. Em vez de desespero, confiança. Em vez de desistência, perseverança. Em vez de paralisia, ação guiada pela certeza de que não está sozinho. Esse é o grande segredo. O sopro de Deus não remove as tempestades, mas transforma quem você é dentro delas. Ao se abrir para essa experiência, você começa a perceber que paz não é ausência de movimento, mas presença de sentido. É a consciência de que cada passo está sustentado, de que nada é em vão, de que existe uma mão invisível guiando o caminho. Essa paz é a maior prova de que a voz que você ouviu é realmente divina, porque nenhum outro som no mundo é capaz de produzir tamanho equilíbrio interior. Esse sopro de paz é, portanto, um presente constante, mas só é percebido por aqueles que se dispõem a ouvir. Ele pode estar passando por sua vida agora mesmo, sutil, suave, mas esperando que você pare por um instante para sentir. Se você busca confirmação, se procura direção, se deseja descanso, preste atenção ao que acontece no seu interior quando você decide abrir espaço para Deus. Talvez a resposta que procura não venha em palavras, mas nesse sopro silencioso que acalma e fortalece. Nada toca mais o coração humano do que a prova viva de transformação. Palavras podem inspirar, conselhos podem orientar, mas testemunhos têm o poder único de romper resistências, porque mostram a realidade em ação. Quando alguém decide compartilhar como ouvir a voz de Deus, mudou sua trajetória, essa história deixa de ser apenas relato pessoal e se torna um convite para todos que escutam. É nesse ponto que a fé ganha corpo, porque deixa de ser teoria e passa a ser experiência concreta. E essa experiência gera identificação, esperança e coragem. Imagine uma pessoa mergulhada em desespero, sem ver saída para os problemas que a cercavam. Talvez o coração estivesse sobrecarregado por dívidas, talvez a saúde estivesse frágil, talvez a solidão fosse um peso insuportável. A vida parecia sem direção, até que em um momento de silêncio, um detalhe simples, um sinal discreto, trouxe clareza. A voz de Deus se manifestou de forma inesperada e abriu um caminho antes invisível. Esse momento se tornou divisor de águas, porque a partir dali, a pessoa não apenas sobreviveu, mas passou a viver com sentido renovado. Esse é o poder de um testemunho. Mostrar que Deus continua falando, continua agindo, continua transformando. Outro exemplo pode ser alguém que, tomado pela dúvida, estava prestes a tomar uma decisão que traria grandes prejuízos. A confusão era tão intensa que qualquer escolha parecia arriscada. Foi então que, em oração silenciosa ou em uma simples leitura de um versículo, a voz de Deus trouxe paz e clareza. A decisão foi tomada não pela pressa, mas pela convicção que acompanhava aquela voz. E mesmo diante de desafios, o resultado foi bênção. Testemunhos assim nos lembram que Deus não abandona,
que Ele está ativo em cada detalhe da vida e que quando damos ouvidos à sua voz, evitamos caminhos de dor e encontramos direção. Essas narrativas não servem para exaltar pessoas, mas para glorificar a fidelidade divina. Cada testemunho é uma prova viva de que Deus fala hoje da mesma forma que falou no passado e que sua voz continua ecoando em meio ao barulho do mundo. A diferença está em quem decide parar para escutar. Muitos ignoram os sinais e continuam vivendo no piloto automático, mas aqueles que decidem prestar atenção experimentam mudanças reais. Ouvir a voz de Deus pode restaurar relacionamentos quebrados. Quantas famílias estavam prestes a se desfazer e encontraram no chamado divino a força para perdoar e recomeçar? Pode também reacender sonhos abandonados. Quantos desistiram de projetos porque acreditavam que não tinham forças, até que um toque da voz de Deus reacendeu a chama da esperança? Pode até salvar vidas que estavam prestes a se perder. Quantos, dominados pela tristeza profunda, foram resgatados por uma palavra que trouxe sentido e devolveu vontade de viver? O testemunho é, em si, um convite. Quando alguém ouve uma história de transformação, a pergunta que surge naturalmente é: se aconteceu com ele, por que não poderia acontecer comigo? Esse despertar é poderoso, porque gera expectativa, e a expectativa é a porta para a fé. A fé nasce quando o coração acredita que é possível experimentar o mesmo cuidado, a mesma paz, a mesma transformação. Por isso, contar experiências não é apenas lembrar o passado, mas ativar fé no presente. É importante compreender também que nem sempre um testemunho envolve grandes milagres visíveis. Às vezes, a maior transformação está na mudança interior. Uma mente antes dominada por medo passa a experimentar confiança. Um coração endurecido pelo ressentimento se abre ao perdão. Uma pessoa acostumada a viver sem propósito descobre sentido em cada detalhe. Esses movimentos interiores são tão milagrosos quanto curas físicas ou portas abertas, porque são eles que sustentam a vida com verdadeira paz. Cada testemunho confirma uma verdade essencial. Deus não está distante, Ele continua falando. Sua voz não é privilégio de alguns poucos, mas está disponível a todos os que se dispõem a ouvir. Quando histórias assim são compartilhadas, não apenas fortalecem a fé de quem já acredita, mas plantam sementes em corações que ainda duvidam. Uma semente que pode germinar no momento certo, produzindo frutos de transformação. Por isso, valorize os testemunhos, tanto os seus quanto os dos outros. Ao ouvir, abra o coração para enxergar neles a ação real de Deus. Ao contar, não tenha medo de parecer pequeno, porque até o menor detalhe pode ser o sinal que outra pessoa precisava para acreditar. Testemunhos são pontes, ligam pessoas à fé, conectam vidas ao propósito, transformam desespero em esperança. E quando a voz de Deus é reconhecida através deles, ninguém sai ileso. Sempre há mudança, sempre há impacto, sempre há renovo. Cada decisão molda o caminho da vida e muitas vezes esse peso só é percebido quando já é tarde demais. Quantas pessoas já olharam para trás com arrependimento por terem escolhido pela pressa, pelo medo ou pela influência de vozes externas? As consequências de escolhas precipitadas podem durar anos, deixar marcas profundas e até comprometer sonhos inteiros. No entanto, quando a voz de Deus é ouvida e seguida, até os passos mais simples se transformam em sementes de transformação. A diferença não está apenas no resultado, mas no processo. O impulso humano empurra para a confusão, enquanto a direção divina conduz para a clareza. É fácil perceber como o coração humano tende ao imediatismo. Vivemos em uma sociedade que valoriza respostas rápidas, soluções instantâneas e conquistas imediatas.
Essa mentalidade se infiltra nas decisões mais importantes. Casamentos apressados, escolhas profissionais feitas apenas por dinheiro, amizades que não foram testadas, investimentos guiados pela ganância. O resultado quase sempre é frustração, porque o que começa sem raiz não resiste à primeira tempestade. Mas quando Deus é consultado e sua voz é ouvida, as decisões, ainda que simples, se tornam firmes. Ele não oferece atalhos, mas caminhos seguros. Ouvir a voz de Deus antes de decidir é como construir uma casa sobre a rocha. Pode levar mais tempo, pode exigir mais esforço, mas a solidez é inquestionável. Uma decisão tomada com base na pressa pode parecer vantajosa no início, mas cedo ou tarde revela suas rachaduras. Já uma decisão guiada pela paz, que acompanha a voz divina, pode até enfrentar ventos fortes, mas permanece firme. É por isso que tantas pessoas testemunham que, ao obedecerem a essa direção, mesmo quando parecia ilógico, encontraram bênçãos que não poderiam imaginar. A voz de Deus não elimina a responsabilidade humana, mas orienta para que a escolha seja feita no caminho certo. Ele não decide por você, mas ilumina para que você decida com clareza. Essa é uma diferença crucial. Deus respeita a liberdade, mas oferece direção. O coração que aprende a reconhecer esse equilíbrio descobre que nunca está sozinho em suas decisões. Não precisa carregar o peso de escolher no escuro, porque há uma luz que guia o caminho. Um exemplo simples está nas pequenas escolhas do cotidiano. Decidir falar ou se calar, decidir perdoar ou guardar mágoa, decidir insistir em algo sem propósito ou abrir mão para seguir em paz. Cada uma dessas decisões parece pequena, mas acumuladas formam o rumo da vida. Quando essas escolhas são feitas sob a influência da voz de Deus, o futuro é moldado com base em princípios sólidos. E é nesse detalhe que se revela a grandeza da escuta. A transformação não acontece de uma vez, mas de forma progressiva, passo a passo. As decisões precipitadas são geralmente motivadas por emoções descontroladas. O medo, por exemplo, faz com que alguém aceite menos do que merece. A raiva impulsiona a falar palavras que destroem relacionamentos. A ansiedade empurra para agir sem pensar. Já a voz de Deus, quando ouvida, neutraliza essas emoções e reorganiza o coração. Ele pode até direcionar para atitudes difíceis, como esperar, ceder ou mudar de rota, mas sempre acompanha esse chamado com paz. E é essa paz que garante que a decisão, mesmo exigente, é a melhor a ser tomada. O futuro não é construído em grandes saltos, mas em escolhas diárias. Cada passo dado de acordo com a voz divina se torna um tijolo firme na construção da vida. É por isso que pessoas que aprendem a ouvir e obedecer passam a caminhar com mais segurança. Elas não se tornam isentas de dificuldades, mas não vivem mais dominadas pelo arrependimento. Sabem que, independentemente das circunstâncias, estão alinhadas ao propósito maior. A pergunta inevitável que surge é: qual tem sido a base das suas decisões? Se elas têm sido guiadas pela pressa, pelo medo ou pela pressão alheia, provavelmente têm gerado cansaço e frustração. Mas se você aprender a ouvir a voz de Deus antes de agir, verá que até os caminhos mais incertos podem se tornar firmes. A diferença entre perder-se e encontrar direção está justamente nessa escolha. Quando a voz divina guia, não há motivo para temer, porque cada passo é sustentado pelo propósito eterno. Escutar a voz de Deus não é um ato passivo, não é simplesmente esperar que algo aconteça por acaso. É uma postura ativa do coração, um exercício diário de atenção e entrega. Muitos oram com intensidade, apresentam pedidos, clamam por respostas, mas não se dão conta de que oração não é um monólogo.
Não se trata apenas de falar sem parar, mas de abrir espaço para que a resposta seja percebida. Escuta ativa significa estar disposto a silenciar os ruídos internos e externos, criando um ambiente onde a presença de Deus pode ser reconhecida. É como sintonizar um rádio. A frequência está no ar o tempo todo, mas se você não ajustar o receptor, nunca ouvirá a transmissão. A escuta ativa exige disciplina. O coração humano tem tendência a preencher cada instante com palavras, pensamentos e preocupações. É difícil simplesmente parar e se aquietar, porque isso nos confronta com o vazio que carregamos dentro. Mas é nesse vazio que Deus fala. Ele não compete com o barulho, ele espera. A escuta, portanto, é mais do que ausência de som. É uma decisão consciente de direcionar a atenção. É fechar as portas para as distrações e abrir os ouvidos espirituais. Quando essa postura se torna prática, a vida deixa de ser guiada por impulsos confusos e passa a ser conduzida pela clareza que vem do alto. Muitos confundem escuta com passividade. Pensam que ouvir a voz de Deus significa ficar esperando indefinidamente, sem agir. Mas a escuta ativa é diferente. Ela prepara para a ação correta no tempo certo. É como um soldado que espera pela ordem do comandante. Ele não está inativo, está em prontidão. Da mesma forma, aquele que cultiva a escuta não está desperdiçando tempo, mas se posicionando para agir com sabedoria quando a direção for revelada. Isso evita movimentos precipitados e decisões equivocadas. Essa prática também exige sensibilidade. Nem sempre a resposta virá em palavras audíveis. Muitas vezes, a voz de Deus se manifesta em impressões no coração, em paz que acompanha uma decisão, em um incômodo que alerta para o perigo, em circunstâncias que se alinham de maneira inexplicável. Reconhecer esses sinais faz parte da escuta ativa. O erro de muitos é esperar algo espetacular, quando, na verdade, Deus se revela nos detalhes. Ele fala no cotidiano, no ordinário, no simples. Cabe a nós perceber que a resposta já chegou, mesmo que não tenha vindo da forma esperada. A escuta também requer humildade. Quem ouve precisa estar disposto a aceitar que a resposta de Deus pode ser diferente do que gostaria. Muitas vezes, pedimos algo com tanta intensidade que só estamos preparados para ouvir um sim. Mas a escuta verdadeira reconhece que até um não ou um espere podem ser manifestações de amor. Essa postura exige maturidade espiritual, porque o coração humano tende a resistir ao que não se alinha com seus desejos imediatos. No entanto, confiar que a voz divina sempre aponta para o melhor é o que garante paz, mesmo diante de respostas que frustram expectativas. Outro aspecto da escuta ativa é a constância. Não se trata de buscar ouvir Deus apenas em momentos de crise, mas em todos os dias. Assim como relacionamentos humanos se fortalecem pela convivência diária, o relacionamento com Deus também se aprofunda quando há constância. Quanto mais se pratica a escuta, mais natural ela se torna. O coração passa a reconhecer rapidamente a diferença entre pensamentos próprios e impressões divinas. A cada experiência de resposta, a confiança aumenta e a sensibilidade se refina. Ao transformar a oração em diálogo, a vida espiritual ganha nova dimensão. Deixa de ser um ritual repetitivo e passa a ser uma experiência viva. Não se trata de fórmulas ou repetições, mas de intimidade. Oração se torna espaço de encontro, onde falar e ouvir se equilibram. Essa intimidade gera confiança, porque quem ouve constantemente a voz de Deus aprende a caminhar com segurança, mesmo em meio à incerteza. Não depende mais de circunstâncias favoráveis, porque sabe que a direção não vem do acaso, mas do Criador. A escuta ativa, portanto, é um caminho de transformação. Ela reorganiza prioridades, fortalece decisões, gera paz em meio ao caos e aproxima o coração da fonte de toda sabedoria.
É a habilidade de reconhecer que Deus já está falando e que basta abrir espaço para que sua voz seja percebida. Quando essa prática se torna parte da rotina, a vida muda completamente. O que antes era confusão se torna clareza. O que antes era medo se torna confiança. O que antes era vazio se torna plenitude. Muitas vezes, quando a vida parece entrar em colapso, é fácil interpretar a dor como ausência de Deus. Crises, perdas, doenças, decepções, portas que se fecham de forma repentina, tudo isso costuma ser visto como fracasso ou punição. Mas na realidade, esses momentos podem ser sinais de alerta. São interrupções no fluxo da rotina, choques que sacodem a alma para fazê-la enxergar o que antes estava escondido. Deus não cria o mal, mas permite que certas circunstâncias sirvam como chamados à reflexão, como convites a uma mudança de rota. O que à primeira vista parece derrota pode ser um redirecionamento. O que parecia tragédia pode ser o início de uma nova história. Esses sinais de alerta raramente são compreendidos de imediato. A dor tende a cegar, a raiva impede a percepção, a tristeza aprisiona. Mas com o tempo e com a disposição de ouvir, fica claro que certas situações vieram para ensinar, para corrigir, para reposicionar. Bloco 89.1. Uma perda pode revelar que algo estava ocupando o lugar de Deus no coração. Um obstáculo inesperado pode evitar um erro irreversível. Uma espera prolongada pode amadurecer virtudes que jamais seriam desenvolvidas sem esse processo. Nada disso acontece por acaso, quando se escolhe ver a vida à luz da presença divina. Deus fala também através daquilo que não entendemos. É difícil aceitar, mas muitas vezes Ele permite o desconforto porque o ser humano resiste às mudanças enquanto tudo vai bem. Na bonança, a tendência é se acomodar, acreditar que não é necessário mudar. Mas quando a estrutura desmorona, quando o que parecia seguro já não sustenta, o coração se abre para buscar uma direção maior. A crise, nesse sentido, não é sinal de abandono, mas de cuidado. É a forma de Deus dizer: você não pode continuar assim, eu tenho algo melhor. O segredo está em não endurecer o coração diante do sofrimento. É comum que, em meio à dor, muitos se afastem de Deus, acreditando que Ele os esqueceu. Mas aqueles que decidem perguntar o que o Senhor quer me ensinar através disso, descobrem que há propósito até no caos. Essa pergunta muda tudo. Em vez de revolta, surge abertura. Em vez de amargura, nasce aprendizado. Em vez de desespero, floresce esperança. A resposta pode não vir imediatamente, mas o simples ato de buscar sentido já transforma a forma como se encara a dificuldade. Quando a vida dá sinais de alerta, é como se o céu estivesse enviando mensagens em letras grandes, difíceis de ignorar. O coração ansioso pode insistir em correr na direção errada, mas Deus, em sua misericórdia, coloca barreiras para proteger. Às vezes essas barreiras doem, mas são expressão de amor. Ele prefere frustrar planos humanos a permitir que alguém se perca em caminhos de destruição. Por isso, é preciso coragem para enxergar as quedas e os fracassos como oportunidades de recomeço. Esses sinais também revelam que a fé não pode depender de circunstâncias. Quem só confia quando tudo vai bem, ainda não experimentou a profundidade de um relacionamento verdadeiro com Deus. A fé amadurecida é aquela que permanece mesmo quando nada faz sentido, porque reconhece que existe um propósito maior. E muitas vezes esse propósito só se torna visível depois que o tempo passa. Então, ao olhar para trás, é possível perceber que as crises que pareciam fim foram, na verdade, início. Que as lágrimas que pareciam inúteis se tornaram sementes de crescimento. Que as perdas abriram espaço para ganhos maiores.
Cada dificuldade pode ser uma oportunidade de reposicionamento. Cada porta fechada pode indicar que uma nova será aberta. Cada silêncio pode preparar para uma revelação maior. O que parece abandono é, na verdade, cuidado. O que parece demora é preparação. O que parece derrota é o palco para um renascimento. Quando se aprende a interpretar a vida dessa forma, nenhuma crise é em vão, nenhum sofrimento é desperdiçado. Tudo se transforma em sinal de que Deus continua presente, atento e ativo. Por isso, diante dos sinais de alerta, a escolha é sua: se revoltar ou se abrir, se endurecer ou se permitir transformar, se ver apenas tragédia ou enxergar propósito. Quem decide ouvir, mesmo na dor, descobre que Deus fala de forma poderosa em meio às perdas. E essa escuta não apenas consola, mas direciona. É ela que transforma o que parecia fim em novo começo, que muda lágrimas em aprendizado, que converte queda em degrau para subir mais alto. Muitos acreditam que Deus fala apenas de maneira distante, como se sua voz fosse reservada a profetas do passado ou a líderes espirituais com autoridade especial. Essa ideia cria uma barreira invisível que afasta as pessoas da intimidade com o Criador, porque as faz pensar que não são dignas de receber sua atenção direta. Mas a realidade é diferente. Deus é pessoal. Ele fala de forma íntima, única e moldada ao coração de cada indivíduo. Não se trata de uma mensagem genérica, mas de palavras que chegam como se fossem escritas exclusivamente para você. Essa proximidade revela que o Criador do Universo conhece sua história, seus medos, suas alegrias e até os pensamentos que você jamais ousou compartilhar com alguém. A voz divina não é um discurso impessoal. Ela toca o íntimo porque vem acompanhada de amor incondicional. Imagine receber uma carta cujo conteúdo descreve exatamente o que você viveu, as dúvidas que carregou em silêncio e os anseios que nem você mesmo conseguiu organizar. Essa é a sensação de ouvir a voz de Deus. Perceber que Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. É essa experiência que quebra a ideia de um Deus distante e confirma que Ele deseja relacionamento, não apenas adoração ritual. Ele não está interessado apenas em grandes cerimônias, mas no diálogo diário, no compartilhar sincero, na proximidade que transforma a fé em experiência viva. Quando você começa a ouvir a voz de Deus de forma pessoal, algo muda profundamente na sua identidade. O sentimento de insignificância vai embora, porque se torna claro que você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é conhecido, chamado pelo nome, tratado com singularidade. Esse reconhecimento cura feridas emocionais que nasceram de rejeição, abandono ou indiferença. A experiência de ouvir Deus de forma pessoal também ensina que Ele fala em linguagens diferentes para cada pessoa. Uns percebem sua voz na leitura de uma passagem bíblica que se encaixa perfeitamente no momento vivido. Outros a identificam em um sonho que traz clareza. Se tantas vezes o mundo não deu valor, ouvir Deus dizer, "Eu estou com você", muda tudo. Essa voz não apenas direciona, mas restaura a autoestima, fortalece o espírito e enche o coração de coragem para enfrentar o que antes parecia impossível. Alguns sentem como uma impressão forte no coração, uma certeza que não pode ser ignorada. Há ainda aqueles que recebem a resposta por meio de conversas inesperadas, em que uma simples frase de alguém traz exatamente a mensagem necessária. Não importa o meio, o que importa é a certeza que acompanha. Essa palavra é para mim. Essa é a marca da voz pessoal de Deus. Essa intimidade não deve ser confundida com favoritismo. Deus não escolhe alguns poucos privilegiados para falar e deixa outros no silêncio.
Mas aqueles que se permitem ouvir descobrem que o acesso está sempre disponível. Não há barreiras intransponíveis, não há exigência de perfeição, apenas a necessidade de um coração aberto. A proximidade de Deus também se manifesta na maneira como Ele responde de acordo com o momento exato da vida. A diferença está na disposição de ouvir. Ele deseja se comunicar com todos, mas muitos não se abrem para esse relacionamento. Uns têm medo de se aproximar, outros se sentem indignos e outros simplesmente estão tão ocupados que não percebem. Ele sabe quando você está cansado demais para ouvir palavras complexas e por isso fala com simplicidade. Ele sabe quando você precisa de encorajamento, então envia uma mensagem de ânimo. Ele sabe quando você precisa ser confrontado, então fala com firmeza. Essa adaptação mostra que ele não trata todos de forma igual, mas de forma justa, levando em consideração a realidade única de cada coração. Isso prova o quanto ele é pessoal. Não oferece uma resposta padronizada, mas uma palavra viva que se encaixa perfeitamente. Quando essa compreensão se instala, a fé deixa de ser uma obrigação e se torna um relacionamento prazeroso. Oração deixa de ser uma repetição cansativa e passa a ser diálogo. Ler a palavra deixa de ser obrigação e passa a ser descoberta. Viver a espiritualidade deixa de ser peso e se transforma em alegria. Tudo isso porque o coração percebe que Deus não está distante, mas próximo, atento, interessado. Ele não apenas observa de longe, ele participa da história de cada pessoa. Essa experiência de proximidade transforma também a maneira como enfrentamos a vida. Saber que Deus fala de forma pessoal dá coragem para tomar decisões difíceis, confiança para atravessar crises e serenidade para esperar o tempo certo. Não se trata mais de uma fé abstrata, mas de uma certeza concreta. Há uma voz que me conhece, me orienta e me sustenta. Essa consciência muda completamente a forma de existir, porque cada passo passa a ser dado com a convicção de que não se está sozinho. A voz pessoal de Deus é, portanto, um presente de amor. Ela revela que o Criador não deseja apenas ser adorado de longe, mas conhecido de perto. Essa proximidade é o que diferencia uma religião fria de uma fé viva. É ela que transforma regras em relacionamento, que troca medo por confiança, que substitui distância por intimidade. E quando o coração entende essa verdade, a vida nunca mais é a mesma. Toda mudança verdadeira não acontece em saltos gigantescos, mas em passos pequenos e consistentes. Essa é uma das grandes verdades da vida espiritual. Deus não exige que você transforme tudo de uma vez, nem que alcance em um único dia a perfeição que ainda está em construção. O que Ele pede é a disposição de começar. Um passo pode parecer insignificante, mas é suficiente para abrir o caminho da transformação. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz pode parecer pequena diante da imensidão da escuridão, mas já é capaz de mudar completamente a forma como se enxerga o ambiente. Assim também é com o primeiro passo em direção à voz de Deus. Muitas pessoas paralisam porque acreditam que só podem mudar quando estiverem completamente prontas. Esperam o momento perfeito, a fé perfeita, as condições ideais, mas esse momento nunca chega. O que transforma não é a espera, mas a decisão de dar início. Deus trabalha com corações dispostos, não com vidas impecáveis. Ele sabe das fragilidades, conhece as falhas, mas também sabe que um pequeno movimento em direção a Ele é suficiente para abrir portas que antes estavam fechadas. O importante é a sinceridade, porque o menor gesto, quando feito com verdade, é recebido como grande aos olhos do Criador. Esse primeiro passo pode se manifestar de muitas formas. Pode ser uma oração simples, ainda que feita com palavras trêmulas. Pode ser a decisão de separar alguns minutos do dia para ficar em silêncio e ouvir.
Pode ser a escolha de perdoar alguém, mesmo que o coração ainda sinta dor. Pode ser a coragem de abrir mão de um hábito que afasta de Deus, ainda que pareça difícil. Essas atitudes, aparentemente pequenas, carregam poder imenso porque demonstram disposição. É essa disposição que Deus valoriza porque mostra que o coração está aberto para ser moldado. A transformação não é imediata, mas progressiva. É como uma semente plantada. Ninguém espera que ela se torne árvore no mesmo dia. Primeiro, rompe a terra em um broto frágil, depois cresce aos poucos, desenvolve raízes, fortalece o tronco, até finalmente dar frutos. Assim acontece com quem decide dar espaço para Deus agir. O primeiro passo pode parecer frágil, mas é o início de um processo de crescimento que, com o tempo, gera frutos abundantes. O segredo está em manter a constância, em regar a semente diariamente com pequenas atitudes que consolidam a fé. Essa constância não significa ausência de falhas. Haverá dias em que a pessoa vai tropeçar, em que a vontade de desistir será forte, em que o peso das lutas parecerá maior do que a capacidade de resistir. Mas até nesses momentos, o primeiro passo continua valendo, porque Deus não cancela a jornada diante de quedas. Ele oferece a oportunidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E cada recomeço fortalece, porque ensina que a transformação não depende apenas da força humana, mas da graça divina. A voz de Deus não exige pressa, mas firmeza. Ele não pede perfeição imediata, mas compromisso diário. É por isso que grandes mudanças começam em pequenos gestos. A paciência do Criador é infinita e sua maneira de trabalhar respeita o ritmo de cada pessoa. O que ele deseja é continuidade, é fidelidade no pouco, porque essa fidelidade abre espaço para bênçãos maiores. Quem é fiel no detalhe recebe força para vencer grandes desafios. Esse princípio pode ser visto em inúmeras histórias de vida. Pessoas que começaram com uma oração breve e, pouco a pouco, construíram uma relação profunda com Deus. Gente que decidiu mudar um único hábito e em poucos meses se viu com a vida completamente transformada. Famílias restauradas a partir de pequenos atos de reconciliação. Sonhos renascidos a partir de escolhas aparentemente modestas. Tudo isso mostra que o primeiro passo, ainda que pequeno, tem impacto gigantesco quando é guiado pela voz divina. Por isso, não espere condições ideais para começar. Não espere sentir-se pronto para obedecer. O momento certo é agora, porque Deus não está pedindo que você resolva tudo de uma vez, mas que confie o suficiente para dar o primeiro passo. É nesse movimento que a transformação começa, e é a partir dele que cada parte da sua vida pode ser reconstruída. Um pequeno gesto de fé pode abrir portas para uma nova história. E essa nova história começa não com perfeição, mas com disposição. Viver apenas para sobreviver nunca será suficiente para satisfazer a alma. O coração humano foi criado para buscar sentido, e quando esse sentido não é encontrado, nada parece preencher o vazio. Muitos se esforçam para alcançar conquistas materiais, constroem carreiras, acumulam bens, procuram reconhecimento, mas no silêncio da noite ainda sentem um peso de insatisfação. Isso acontece porque o propósito é o que dá significado à vida, e o verdadeiro propósito só é revelado quando a voz de Deus é ouvida. Quando Ele fala, desperta no íntimo algo que vai além da sobrevivência. Um chamado para viver com missão, com destino, com direção. O propósito é aquilo que organiza o caos interior. Ele mostra que cada esforço diário, por mais simples que pareça, pode carregar valor eterno. Uma palavra de encorajamento oferecida a alguém no momento certo pode mudar um destino. Um gesto de bondade realizado sem esperar nada em troca pode iluminar um coração abatido. Até mesmo o trabalho mais comum pode se tornar um ministério quando é feito com a consciência de que Deus está presente em cada detalhe.
Essa visão transforma a rotina em oportunidade, o comum em extraordinário, o passageiro em eterno. Mas é preciso compreender que o propósito não se descobre apenas olhando para fora, mas também olhando para dentro. Quando a voz de Deus ecoa no coração, ela revela dons, talentos e inclinações que estavam escondidos. Muitas vezes, esses dons são sufocados por comparações, por medo de errar ou por falta de confiança. Mas quando Deus chama, Ele também capacita. Sua voz não apenas mostra o caminho, mas dá força para percorrê-lo. E quando alguém decide obedecer, descobre que sua vida tem um valor que vai muito além do que o mundo pode medir. O propósito também é a âncora que sustenta nos momentos difíceis. Quando os ventos contrários sopram, quando as lutas parecem insuportáveis, é o senso de missão que impede a desistência. Quem vive apenas por circunstâncias se abala facilmente, mas quem vive por propósito permanece firme. Essa firmeza não vem de autoconfiança, mas da certeza de que existe um plano maior em andamento, um plano que não pode ser frustrado por obstáculos humanos. É por isso que tantos, ao ouvirem a voz de Deus, conseguem enfrentar crises com coragem, porque sabem que sua vida não é obra do acaso, mas parte de um projeto cuidadosamente construído. Viver por propósito não significa ausência de dúvidas ou lutas, mas significa que cada luta tem sentido. Até as lágrimas passam a ter valor, porque regam sementes que trarão frutos no tempo certo. Cada dificuldade se transforma em degrau de crescimento. Cada atraso se torna preparação. Cada perda abre espaço para novos começos. O propósito faz com que até a dor se torne ferramenta de transformação, porque nada é desperdiçado quando se caminha sob a direção de Deus. Esse chamado para viver por propósito também rompe a lógica do egoísmo. A vida deixa de ser apenas sobre o que se conquista para si mesmo e passa a ser sobre o impacto que se causa na vida dos outros. Quem descobre o propósito dado por Deus entende que sua história não é apenas pessoal, mas coletiva. Cada atitude pode influenciar, inspirar e transformar outras vidas. Essa consciência cria responsabilidade, mas também gera alegria, porque mostra que nada é em vão. Tudo pode ser usado para edificar, para curar, para levar esperança. Quando se escuta a voz de Deus, o coração descobre que não nasceu apenas para existir, mas para cumprir uma missão. Essa missão não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo, porque o valor está em ser fiel ao que foi confiado. O propósito não é sobre status, é sobre fidelidade. Por isso, o grande convite é sair do ciclo da sobrevivência e entrar no ciclo da missão. Não basta apenas acordar, trabalhar, pagar contas e dormir. Existe algo maior, algo que dá sentido a cada detalhe. Uma mãe que educa seus filhos com amor está vivendo propósito. Um profissional que trabalha com integridade está vivendo propósito. Um jovem que decide ser luz em meio à escuridão está vivendo propósito. Não importa a forma, importa a obediência. Quando a voz de Deus é ouvida, esse algo se torna claro e a vida ganha cores novas. O que antes parecia rotina sem sentido passa a ser parte de uma história maior. O que antes parecia fardo passa a ser visto como oportunidade. O que antes era apenas existência passa a ser vida plena. A oração costuma ser entendida apenas como um momento em que derramamos diante de Deus nossas palavras, pedidos e angústias. Muitos acreditam que quanto mais falam, maior será a chance de serem ouvidos. Mas a verdade é que existe uma dimensão mais profunda da oração que vai além de falar. É a oração de escuta. Esse tipo de oração não se concentra em multiplicar palavras, mas em cultivar silêncio e atenção, criando um espaço interior onde a voz divina pode ser percebida. É um exercício de entrega, em que se abandona o controle e se aceita o convite de deixar Deus conduzir a conversa.
No silêncio da oração de escuta, não há necessidade de provar nada ou impressionar com frases bonitas. Não há exigência de fórmulas ou repetições. O que existe é um coração disposto a ouvir, atento a cada impressão, a cada pensamento que traz paz, a cada sensação de clareza que brota sem esforço. É nesse ambiente que se percebe que Deus não fala em tom de acusação, mas em voz suave que orienta. Às vezes, uma única palavra recebida nesse momento é capaz de reorganizar toda uma vida, porque carrega a força da presença divina. Praticar a oração de escuta é desafiar a tendência natural da mente, que busca estar sempre ocupada. O ser humano tem dificuldade de se calar, porque no silêncio surgem inquietações que preferimos evitar. Mas quando se decide atravessar esse desconforto inicial e permanecer em silêncio diante de Deus, o coração descobre que esse espaço não é vazio, mas pleno, pleno de paz, pleno de direção, pleno de consolo. É nesse silêncio ativo que a oração se torna diálogo verdadeiro, porque deixa de ser apenas expressão humana e passa a ser também revelação divina. Muitos que experimentam essa prática relatam transformações significativas. Uma pessoa que costumava rezar de forma mecânica, sem perceber resultados, de repente descobre que no silêncio encontra respostas que antes pareciam inalcançáveis. Outra, acostumada a pedir insistentemente por algo, percebe que a resposta já estava presente, mas só pôde ser ouvida quando parou de falar e começou a ouvir. Essa experiência mostra que Deus sempre esteve se comunicando, mas muitas vezes não conseguimos captar porque estávamos ocupados demais em preencher o espaço com nossas próprias palavras. É importante entender que a oração de escuta não substitui a oração falada, mas a complementa e a aprofunda. Falar com Deus é necessário, abrir o coração diante dele é essencial, mas aprender a ouvir é o que transforma a oração em intimidade real. É como uma amizade, não há diálogo se apenas um fala. O mesmo acontece na vida espiritual. A escuta é a prova de que confiamos, de que reconhecemos que não temos todas as respostas e de que estamos dispostos a ser guiados. Essa prática também ajuda a discernir a diferença entre a voz de Deus e os ruídos internos. Quando se cria espaço para escutar, as impressões que vêm acompanhadas de paz e clareza se destacam em meio às demais. É nesse ambiente que se percebe que a resposta divina não causa confusão, não alimenta medo, não gera desespero. Pelo contrário, mesmo que traga desafio, sempre vem com serenidade e direção. Essa percepção se torna um guia seguro para decisões, porque permite reconhecer com mais facilidade quando algo é fruto da ansiedade e quando é manifestação do Espírito. A oração de escuta exige disciplina, porque não é natural permanecer em silêncio. A mente tenta escapar, o corpo busca distrações e as preocupações querem dominar o espaço. Mas cada vez que se insiste, o coração se torna mais sensível. Aos poucos, esse silêncio passa a ser desejado, não temido. Ele se torna um refúgio diário, um lugar seguro onde a presença divina se torna palpável. E quanto mais se pratica, mais se percebe que Deus sempre tem algo a dizer. Às vezes é uma direção clara, às vezes é apenas a certeza de que Ele está ali. Mas até essa certeza já é suficiente para renovar a força. No fundo, a oração de escuta nos ensina uma verdade essencial. Não somos nós que controlamos o diálogo com Deus, é Ele quem conduz. Quando aceitamos esse fato, a oração deixa de ser obrigação e se transforma em encontro. É nesse encontro que a alma se fortalece, que o coração se enche de esperança e que a mente encontra descanso. É nesse espaço de silêncio que se percebe que a voz de Deus é mais real do que qualquer ruído externo. Por isso, cultivar a oração de escuta é abrir uma porta para a transformação. É dar a Deus a oportunidade de falar,
não apenas de ouvir. É permitir que a fé deixe de ser unilateral e se torne relacionamento. Quem aprende a ouvir nesse nível nunca mais ora da mesma forma, porque entende que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. E quando a oração se torna escuta, a vida inteira começa a se alinhar com a voz que guia, consola e transforma. Silêncio e escuta não devem ser experiências ocasionais, vividas apenas em momentos de crise ou quando o coração já está cansado de lutar sozinho. Eles precisam se tornar práticas diárias, cultivadas com a mesma disciplina com que se alimenta o corpo ou se cuida de uma tarefa essencial. Assim como ninguém sobrevive sem respirar, a alma também não encontra plenitude sem esses instantes de pausa diante de Deus. Por isso, separar ao menos 1 minuto do dia para se desligar do mundo e se conectar com o Criador pode transformar completamente a forma como se enfrenta a vida. Esse minuto de silêncio pode parecer pouco, mas o valor não está na quantidade, e sim na qualidade da entrega. É nesse espaço reduzido de tempo que o coração aprende a se acalmar, que a mente desacelera, que os pensamentos deixam de dominar. 1 minuto verdadeiro de quietude, em que o foco está unicamente em perceber a presença de Deus, pode valer mais do que horas de palavras vazias. Essa prática funciona como um treino espiritual. Quanto mais se repete, mais sensível o coração se torna à voz divina. O silêncio constante afina os sentidos interiores, como um instrumento que, ajustado diariamente, passa a soar em perfeita harmonia. Com o tempo, esse exercício simples gera mudanças profundas. A ansiedade, que antes controlava o ritmo da mente, perde força diante da serenidade conquistada. O medo, que aprisionava, começa a se dissipar diante da confiança renovada. Até mesmo decisões difíceis se tornam mais claras, porque o coração já não está refém de pensamentos confusos. O minuto diário de silêncio cria espaço para ouvir, e nesse espaço, Deus fala. Ele não desperdiça nenhuma oportunidade em que encontra um coração disposto. Às vezes, uma única impressão, recebida nesse instante, pode ser suficiente para guiar todo o dia. Esse hábito também fortalece a disciplina espiritual. Assim como músculos crescem com exercícios repetidos, a fé se fortalece com práticas constantes. A cada dia em que se reserva esse momento, cria-se um alicerce mais firme. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, minuto por minuto, até que a estrutura esteja sólida o bastante para resistir às tempestades. Quem cultiva o silêncio diário descobre que, quando a crise chega, já não está despreparado. O coração, acostumado a escutar, sabe reconhecer a voz de Deus, mesmo em meio ao caos. Muitos acreditam que precisam de grandes intervalos de tempo para se conectar com Deus e, por não terem esse tempo disponível, acabam desistindo. Mas o segredo está em começar pequeno. 1 minuto de silêncio verdadeiro todos os dias gera mais frutos do que longos períodos ocasionais de oração distraída. Esse minuto pode acontecer logo ao despertar, antes mesmo de se levantar da cama. Pode ser durante o trajeto para o trabalho, com os olhos fechados no transporte. Pode ser à noite antes de dormir, como último ato de entrega. O importante não é onde ou quando, mas a disposição em cultivar constância. Com o passar do tempo, esse minuto tende a se multiplicar naturalmente. Quem experimenta a paz que nasce desse exercício começa a desejar mais. O coração, antes impaciente, passa a valorizar cada segundo de quietude. E assim, o que começou com 1 minuto pode se transformar em 5, em 10, em meia hora. Não por obrigação, mas por prazer. Esse crescimento é natural, porque o espírito encontra descanso e deseja permanecer nesse estado. A oração de silêncio deixa de ser tarefa e se torna refúgio. É importante compreender que esse silêncio não é vazio. Ele não é ausência, mas presença. É nesse minuto que o coração descobre
que não está sozinho, que há alguém que observa, cuida e fala. É nesse espaço que as preocupações se reorganizam e as dores encontram consolo. A cada dia, esse hábito aprofunda a intimidade com Deus, e essa intimidade se reflete em toda a vida. A paciência aumenta, a compaixão se fortalece, a esperança se renova. Tudo isso começa em 1 minuto. Quando se escolhe cultivar esse momento diariamente, cria-se uma base sólida para todo o restante da jornada espiritual. A fé deixa de depender de emoções passageiras e passa a se sustentar em disciplina. O coração deixa de oscilar conforme as circunstâncias e aprende a permanecer firme. E pouco a pouco, a vida inteira passa a carregar a marca da presença de Deus. Cada dia começa e termina com a certeza de que Ele está próximo, atento e disposto a guiar. Por isso, o convite é simples, mas profundo. Separe ao menos 1 minuto do seu dia para o silêncio com Deus. Faça desse instante uma prática diária e você descobrirá que essa escolha, aparentemente pequena, é capaz de transformar toda a sua história. O que começa como exercício se tornará prazer, e o que parecia hábito se revelará como encontro. No fim, você perceberá que não foi apenas 1 minuto diante de Deus, mas 1 minuto em que Deus escolheu se revelar a você. Esse texto está expandido para aproximadamente 4.500 caracteres, pronto para a narração. Quando alguém compartilha a própria experiência de ouvir a voz de Deus, não apenas fortalece a sua fé, mas também acende a chama da esperança em outros corações. O ato de partilhar não é apenas um testemunho individual. É uma ponte que conecta vidas. Cada relato se transforma em um farol que ilumina caminhos de quem ainda se sente perdido. É por isso que Deus frequentemente nos dá experiências marcantes, não para que fiquem guardadas em segredo, mas para que sirvam de inspiração e prova de que Ele continua falando, agindo e transformando. A fé cresce quando é dividida, e o testemunho se torna alimento espiritual para aqueles que precisam acreditar novamente. Muitos acreditam que só grandes milagres merecem ser contados, mas se esquecem de que até os pequenos detalhes podem carregar valor imenso. A resposta de uma oração simples, a paz recebida em meio ao caos, a coragem para tomar uma decisão difícil, tudo isso pode ser partilhado e servir de encorajamento para alguém que passa pela mesma luta. Aquilo que parece pequeno para você pode ser a confirmação que outra pessoa tanto esperava. Deus age em diferentes escalas e cada gesto dele é digno de ser lembrado e anunciado. Compartilhar experiências também ajuda a construir comunidade. Quando alguém conta o que viveu com Deus, abre espaço para que outros também se sintam à vontade para expor suas histórias. Essa troca gera fortalecimento mútuo, cria laços de confiança e mostra que ninguém está sozinho em sua caminhada espiritual. A fé, quando vivida de forma coletiva, ganha força multiplicada. Se uma pessoa se mantém firme, ela já é exemplo. Se várias compartilham suas experiências, o resultado é uma rede de apoio e esperança que se torna inabalável diante das adversidades. O testemunho é também um ato de obediência. Jesus ensinou que a luz não deve ser escondida debaixo de um vaso, mas colocada no alto para iluminar a todos. Assim também acontece com a voz de Deus na vida de cada um. Ela não foi dada para ficar presa no íntimo, mas para ser partilhada e impactar outras vidas. Ao dividir uma experiência, você não está exaltando a si mesmo, mas glorificando a fidelidade de Deus. É Ele quem deve ser visto através das suas palavras. É Ele quem deve ser lembrado como autor da transformação. É importante destacar que compartilhar não significa inventar ou exagerar. O testemunho verdadeiro tem poder justamente porque é autêntico. Não precisa ser perfeito, não precisa estar livre de falhas, porque a força está na sinceridade.
Até mesmo narrar as dúvidas e as lutas faz parte, porque mostra que Deus fala apesar da fragilidade humana. Isso gera identificação, porque todos enfrentam dificuldades e ao ouvir que alguém recebeu direção, mesmo em meio ao caos, o coração de quem escuta se abre para acreditar que também é possível em sua própria vida. Essa prática de partilha também fortalece quem fala. Muitas vezes, ao relembrar como Deus se manifestou, a fé que parecia enfraquecida é renovada. Recontar a história é reviver a experiência, é se lembrar de que não estava sozinho, é renovar a gratidão. O testemunho edifica quem ouve e também quem compartilha. Ele impede que experiências marcantes caiam no esquecimento e mantém viva a consciência de que Deus continua presente e atuante. Ao mesmo tempo, testemunhos funcionam como sementes. Nem sempre quem escuta demonstra reação imediata, mas aquela palavra fica plantada no coração. Pode germinar dias, meses ou até anos depois, no momento em que for mais necessária. Uma simples partilha pode ser usada por Deus para salvar alguém de uma decisão equivocada, para consolar uma alma aflita ou para reacender uma fé quase apagada. Nunca subestime o alcance do que você viveu. Por isso, o convite é claro. Compartilhe suas experiências. Não guarde apenas para si aquilo que Deus já fez ou está fazendo na sua vida. Pode ser em uma conversa íntima, em um comentário em comunidade, em um grupo de apoio ou até em um simples relato escrito. Cada forma de partilha carrega poder. O importante é permitir que a sua história seja usada como instrumento de transformação. Quando testemunhos circulam, a escuridão perde força. O medo é enfraquecido, a desesperança recua e a fé cresce. Pessoas que já estavam desistindo encontram ânimo para continuar. Corações que já não acreditavam em milagres voltam a sonhar. Vidas que estavam prestes a se perder são resgatadas por uma simples palavra. Esse é o poder de compartilhar. Dar voz à ação de Deus, para que ela alcance lugares e pessoas que você talvez nunca imaginasse. Há momentos em que palavras não são suficientes para expressar tudo o que Deus deseja comunicar. Nessas horas, Ele escolhe usar o mistério. O mistério não é ausência de clareza, mas um convite para buscar mais profundamente. É como se Deus deixasse pistas no caminho, sinais sutis que despertam no coração a necessidade de se aproximar ainda mais dele. Essa escolha divina de falar também através do não dito é o que mantém a fé viva, porque gera expectativa. Quem experimenta o mistério aprende a caminhar sem ter todas as respostas, confiando que o próximo passo será iluminado no momento certo. O ser humano tem sede de controle, deseja explicações imediatas, busca garantias absolutas. Mas o relacionamento com Deus não se constrói sobre certezas humanas, e sim sobre confiança. O mistério ensina que não precisamos enxergar todo o caminho para continuar andando. Basta confiar que mesmo quando não entendemos, Ele sabe exatamente para onde nos conduz. Esse aprendizado é essencial, porque sem ele, a fé se torna dependente de circunstâncias visíveis. No entanto, a fé verdadeira é sustentada pela convicção de que Deus está presente, mesmo quando parece silêncio. Esse mistério também protege. Se tivéssemos todas as respostas de uma vez, não suportaríamos o peso delas. Deus revela apenas o que estamos prontos para ouvir e guarda em mistério aquilo que, se revelado antes do tempo, poderia nos confundir. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de cuidado, mas forma de amor. Ele prepara, fortalece e amadurece, até que estejamos prontos para compreender mais. O que hoje parece oculto pode ser revelado amanhã como parte de um plano perfeito. Quando aceitamos caminhar em meio ao mistério, descobrimos que a vida deixa de ser previsível e se torna uma jornada de descobertas. Cada dia passa a carregar expectativa. Qual será a nova lição, o novo sinal, a nova revelação?
Essa postura mantém o coração desperto porque nunca sabemos de que forma Deus pode falar. Pode ser em um detalhe simples, pode ser em um acontecimento inesperado, pode ser até mesmo em um silêncio prolongado. O mistério nos ensina a permanecer atentos, a não desprezar nada, a reconhecer que tudo pode ser usado como mensagem. Esse processo também nos ajuda a desenvolver humildade. Aceitar que não temos todas as respostas é reconhecer que não somos donos da verdade. É admitir que precisamos ser guiados, que dependemos de algo maior. Essa humildade abre espaço para o aprendizado constante, porque coloca o coração em posição de ouvinte. O orgulho, por outro lado, fecha os ouvidos, porque acredita que já sabe o suficiente. O mistério, então, é uma ferramenta de Deus para manter a alma ensinável. Muitos se desesperam diante do silêncio de Deus, interpretando-o como ausência, mas quando entendemos o mistério, passamos a enxergar esse silêncio de outra forma. Ele não é vazio, é plenitude. Ele não é distância, é proximidade velada. Ele não é abandono, é cuidado invisível. É no silêncio que a confiança é lapidada. É nele que aprendemos a caminhar não por vista, mas por fé. E essa fé amadurecida se torna inabalável, porque não depende de explicações, mas da certeza de que o Criador continua presente. Ao aceitar o mistério, a vida espiritual deixa de ser apenas busca por respostas e passa a ser experiência de relacionamento. O coração aprende que não precisa entender tudo para confiar, que não precisa controlar para viver em paz. Essa entrega gera liberdade, porque rompe com a ansiedade de querer tudo sob domínio. É libertador perceber que não precisamos carregar o peso de todas as explicações, porque Deus já tem o plano completo. Nosso papel é seguir, passo a passo, com confiança. Talvez a palavra que mudará sua vida ainda não tenha chegado, mas o mistério já prepara o terreno para recebê-la. Talvez você ainda não tenha visto o sinal que espera, mas o silêncio está moldando sua sensibilidade para reconhecê-lo quando ele vier. Talvez ainda não tenha entendido o motivo de certas situações, mas no tempo certo tudo se revelará com clareza. O mistério não deve ser temido, mas abraçado como parte essencial do relacionamento com Deus. Ele mantém viva a expectativa, protege de precipitações e fortalece a confiança. Por isso, quando parecer que nada acontece, lembre-se, o mistério também é voz, o silêncio também fala. A ausência de respostas imediatas é, em si, uma resposta. Deus continua ativo, mesmo quando não revela tudo. E esse processo não gera vazio, mas esperança. Porque, no fundo, o mistério é a forma de Deus manter você atento, desperto, preparado para ouvir a próxima palavra que, no momento certo, mudará completamente a sua vida. Ao chegar até este ponto da caminhada, você já percebeu que a voz de Deus não é um som distante, nem uma ideia abstrata. Ela é presença real, viva e constante, disponível para todos que decidem abrir espaço em seu coração. Ao longo deste percurso, cada reflexão trouxe luz sobre diferentes formas pelas quais ele se comunica. No silêncio, nos sinais simples, nos testemunhos, nos pequenos passos de obediência, na paz que acalma e até no mistério que ensina a confiar. Tudo isso aponta para uma verdade central. Deus está falando e o que Ele deseja é conduzir a sua vida a um propósito maior, mais pleno e verdadeiro. Muitos vivem acreditando que estão sozinhos, que precisam carregar o peso da vida sem ajuda, que a fé é apenas um recurso para os mais frágeis. Mas a realidade é completamente diferente. A fé é força, é coragem, é clareza. E ouvir a voz de Deus é o que transforma a fé em experiência concreta. Não se trata de uma prática religiosa fria ou de um ritual vazio, mas de um relacionamento vivo, de um diálogo que se renova a cada dia. Esse relacionamento não depende de perfeição, mas de disposição. Não exige respostas imediatas, mas abertura para caminhar, mesmo sem ver todo o caminho.
Agora é o momento de trazer toda essa reflexão para dentro de sua própria história. Talvez você tenha percebido que Deus já vinha tentando chamar sua atenção de maneiras sutis, em uma palavra que escutou, em uma situação inesperada, em uma paz repentina que invadiu o coração em meio ao caos. Talvez você nunca tenha parado para pensar que aquilo era Ele falando. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer. Reconhecer é o primeiro passo para transformar, porque quando se entende que Deus está presente e ativo, nada mais pode ser encarado como simples acaso. Cada detalhe passa a ser visto como parte de uma história maior, e essa história é escrita com amor. Essa conclusão não é apenas um resumo, mas um convite. Convite para que você tome uma decisão concreta. Abrir espaço para ouvir. Não é algo distante, reservado a poucos. É algo acessível, simples, mas poderoso. Deus não exige longos discursos, não exige demonstrações externas de religiosidade. Ele pede sinceridade. Pede um coração disposto a silenciar, a perceber, a confiar. Se você oferecer isso, Ele fará o restante. E o restante não é pouco, é transformação completa. É enxergar sentido onde antes havia vazio. É encontrar coragem onde antes havia medo. É experimentar paz onde antes havia ansiedade. Talvez você pergunte, e se eu não conseguir ouvir claramente? E se eu me confundir? A resposta é, não desanime. Aprender a ouvir a voz de Deus é um processo, um exercício que amadurece com o tempo. É como aprender uma nova língua. No começo parece confuso, mas, com a prática, os sons se tornam familiares, as palavras ganham sentido e a comunicação flui naturalmente. Da mesma forma, quanto mais você pratica a escuta, mais sensível se torna, mais clara fica a percepção, mais forte cresce a confiança. E há algo ainda mais profundo. Ouvir a voz de Deus não é apenas para receber consolo, mas para assumir propósito. Ele não fala apenas para acalmar, mas para direcionar. Cada palavra dele carrega missão. Cada sinal aponta para a ação. Ao final desta jornada, você não está sendo chamado apenas para sentir paz, mas para viver em função desse chamado. Viver com propósito é viver em plenitude. É acordar sabendo que cada passo tem valor, que cada escolha tem sentido, que cada momento está conectado a algo eterno. Por isso, esta conclusão é também um desafio. O desafio de não deixar essas palavras ficarem apenas na memória, mas de transformá-las em prática. O desafio de começar hoje, ainda que seja com um único minuto de silêncio, com uma oração curta, com um gesto simples de fé. Esses pequenos movimentos serão suficientes para abrir a porta para experiências mais profundas. E pouco a pouco, você descobrirá que Deus não apenas fala, mas caminha ao seu lado, guia seus passos, sustenta sua vida. E se existe uma pergunta que deve ecoar no fim desta mensagem, é esta: e se hoje for o dia em que Deus realmente deseja mudar o rumo da sua vida? Essa possibilidade não deve ser ignorada. Pode ser que o chamado que você tanto esperava já esteja acontecendo agora mesmo. Pode ser que a palavra que você precisava ouvir já tenha sido pronunciada neste instante. O que falta é apenas a sua decisão de ouvir, de crer e de agir. Deixe que esta mensagem seja a semente de um novo tempo. Permita que cada reflexão aqui vivida se torne prática diária. Caminhe com confiança, porque o Deus que fala também sustenta, e o Deus que direciona também acompanha. A sua vida pode ser transformada não amanhã, não em algum futuro distante, mas agora, neste momento em que você escolhe escutar. Essa é a conclusão, mas também é o início de uma nova história.